E aí, galera, tudo bom com vocês? Deixa eu só colocar um pouquinho mais para frente. Show, gente! Começando hoje o nosso Pulse House de férias e a gente vai falar sobre Gálatas. Que carta! É uma carta incrível, uma das cartas que eu sou apaixonado dentro de muitas delas da Bíblia. Uma carta que é uma das favoritas de Lutero. Ele fala que ele ama a carta de Gálatas assim como ele ama a esposa dele, Catarina. Eu falei assim, nossa, que paixão, né? Que amor pela Bíblia. Mas a carta de Gálatas, ela vai nos colocar de cara com o Evangelho. A gente vai ter um cara a cara com o Evangelho. E esse Evangelho que nos modifica do alto da cabeça à ponta dos nossos pés. O Evangelho que modifica a nossa mente e o nosso coração. O Evangelho que muda os nossos hábitos e os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Muda tudo por completo na nossa vida. Uma das expressões muito legais, hoje eu recebi a Laura, tem me ajudado bastante com a carta de Gálatas. Ela me mandou uma citação muito interessante desse autor, Richard. Como é que fala, Laura? Então aí, a gente. Richard e a gente fica no mistério, tá bom? Porque imagina se eu começar a falar isso aqui, eu vou falar em línguas, né? Mas a citação é a seguinte: a carta de Paulo aos Gálatas é como um leão solto na arena dos cristãos. Ela desafia, ela intimida, ela incentiva, ela concentra a nossa atenção naquilo que é verdadeiramente essencial. A forma como tratamos as questões aqui levadas e os ensinamentos apresentados determina, em grande medida, a nossa maneira de pensar como cristãos e o nosso modo de viver como pessoas que pertencem a Cristo. A carta de Gálatas, ela é fenomenal, a carta de Gálatas é maravilhosa, só que eu quero lançar um desafio, tá bom? Para você. Toda semana a gente vai estar tratando alguns capítulos da carta de Gálatas. E eu quero que você acompanhe a gente nesse desafio. Então, vou fazer uma indicação de leitura. Tá? Então, estão aqui, separados, todos os capítulos de todos os encontros que nós vamos tratar. Então, essa é a hora que você tira a foto. Tá bom? Deixa eu sair daqui. Você tira a foto rapidinho. Tá? Porque hoje a gente vai tratar Gálatas capítulo 1, do versículo 1 até Gálatas capítulo 2, do versículo 21. Tá? E outra indicação, se você quer aprofundar mais no seu estudo ao longo da semana, ou ao longo do seu mês todo, eu indico este livro aqui, Gálatas para Você, do Tim Keller. É um livro sensacional, é um livro maravilhoso, um livro super didático. Se você está procurando algo para você fazer sua devocional ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, eu te indico esse livro do Tim Keller. É um livro maravilhoso, tá bom? Tiraram foto? Tudo certo? Beleza? Vamos nessa? Bom, gente, ó, presta atenção. Como que vai funcionar agora? Toda carta tem algumas coisas a serem estudadas, a serem vistas. Toda carta tem um autor, toda carta tem um destinatário. Presta atenção, presta atenção. Toda carta tem um propósito, toda carta tem uma divisão. Então o desafio vai ser conhecer o autor da carta, você vai conhecer um pouco do autor, você vai definir um pouco da estrutura da carta, você vai tentar ir dentro desse capítulo, a gente vai estudar hoje, o capítulo 1 e capítulo 2, você vai tentar identificar a estrutura dela, você vai tentar conhecer um pouco dos bastidores, qual é a sua conexão com o livro de Atos, olha o desafio, tá? É, isso aí, galera, vamos lá, estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Eu vou colocar tudo aqui na tela, Vi, vou colocar tudo aqui na tela, tá bom? Você vai precisar conhecer um pouco dos leitores aí, todo mundo vai ter que pegar o celular, abrir a Bíblia em Gálatas, tá? Eu quero que vocês encontrem também uma passagem específica de Gálatas que resume a carta de Gálatas, que está muito fácil isso. Está muito fácil. Tá? E pensar de forma prática. Depois que vocês fizerem tudo isso, que eu vou dar um tempo aqui, vocês vão escolher uma pessoa que vai apresentar as respostas, tá ok? Então, as perguntas são essas, tá bom? Ó, vamos lá. Quem é o autor? Para quem foi escrita? Aí vocês vão pensar, foi para o pessoal de Gálatas. Pensa bem, viu? Pensa bem, tá? Qual o problema que Paulo teve que enfrentar? Qual o versículo-chave? É possível tirar alguma lição desse texto?
qual lição e o que é evangelho. Tá? Capítulo 1 e capítulo 2 hoje, tá bom, gente? Então, manda bala, quero ver. Boa, gente, boa. Mas vamos lá, eu fiquei muito feliz, porque vocês foram direto realmente ao ponto, ao assunto. E só pra gente fechar o nosso tempo aqui e algumas coisas, para ponderar e a gente ajustar algumas respostas e olhar para algumas coisas do texto, o que a gente vai estudar ao longo desses dias? Primeiro a gente vai entender o que é o evangelho. Como eu falei para vocês, Gálatas nos coloca de cara com o evangelho e vai nos explicar ainda mais o evangelho. A gente também vai estudar sobre o outro evangelho. O que é esse outro evangelho? Ao longo da carta de Gálatas, a gente vai ver realmente um cristianismo legalista que empurrava as pessoas à obediência à lei e não à justificação pela fé. Mas a gente vai ver também um estilo de vida errado a respeito de santidade, onde as pessoas podem viver da forma que quiserem. E Paulo vem confrontando isso também, que nós que estamos em Cristo, nós agora vivemos pelas leis de Cristo, não pela lei do nosso próprio coração. Então ele vai falar muito sobre a libertinagem, o viver libertino. Por isso que a gente vai ver vários contrastes entre carne e espírito, aquela coisa da batalha e isso. E para a gente entender um pouco mais, outra coisa que a gente vai aprender é como viver a liberdade cristã de forma saudável. Como Jesus nos chama para viver. Esse é um dos temas que nós vamos tratar ao longo dos nossos encontros. Mas só para você entender um pouco do contexto do povo ali de Gálatas. Eles eram um povo que tinha uma base celta, mas que chega em um momento da história, eles são tomados pelo Império Romano. E o Império Romano vem fazendo o seu domínio, vem aumentando a sua extensão, vem aumentando aí o seu poderio. E isso acontece no ano de 25 antes de Cristo. E ali então a gente vê que a Galácia, ela está bem aqui, na Ásia Menor, e ela é constituída pela igreja de Listra, Derbe e Antioquia, e tem mais uma outra, que eu não me lembro o nome, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu achar aqui a anotação aqui, tem mais uma. Oxe, sumiu? Icônio. Ah, nossa, que nome difícil, né? Então, ela é formada por essas três civilizações ali, então compõe-se a região da Galácia. E essa região hoje ela se encontra na Turquia, ali em uma cidade da Turquia, basicamente em Ankara, que é a capital da Turquia. Então a região da Galácia está ali, dentro desse espaço. Só que lembra de uma coisa que eu falei sobre a carta de Gálatas, ela está muito ligada à carta de Atos? Então, basicamente, a gente vai olhar um pouco da cronologia de Paulo. E em Atos, a gente vai ver a conversão de Paulo, onde ele é ali encontrado por Jesus, onde Jesus encontra ele, onde ele tem uma transformação de vida. E logo depois que Paulo se converte, ele vai para Damasco e começa a pregar ali em Damasco. Só que em Damasco, as pessoas começam a ver que Paulo está pregando o evangelho e que muitas pessoas estavam sendo transformadas por seu testemunho, e eles não queriam que isso acontecesse, eles então planejam matar Paulo. Fala assim, cara, vamos tirar esse cara daqui, porque ele está acabando com o nosso comércio. Ele está mexendo com muitas coisas, porque o evangelho está trazendo transformação para a cidade. Então eles planejam matar Paulo, e aí nisso Paulo descobre esse plano e foge. E fica ali 3 anos na Arábia, 3 anos no deserto, aonde a Bíblia vai dizer que ele está ali recebendo uma revelação do próprio Jesus. De forma sobrenatural, Jesus começa a ensinar ali a Paulo a respeito do evangelho. E depois disso, lá na Arábia, Paulo decide fazer a sua visita a Jerusalém. Então ele vai para Jerusalém e ali ele quer ter um tempo com os discípulos, só que os discípulos começam a olhar para Paulo e ficam com medo dele. Por quê? Há tempos atrás, Paulo, chamado Saulo, ele matava os cristãos. Ele ia contra o evangelho, ele perseguia os cristãos. E aí então os discípulos ficavam com medo. Até que Barnabé falou assim, eu tenho ouvido a sua história. Eu tenho visto quem você é, eu tenho ouvido algumas coisas sobre você, que realmente você foi transformado, então eu vou te levar até lá. E aí então Barnabé abraça Paulo, leva Paulo até os discípulos, e ali os discípulos começam a testificar a transformação da vida de Paulo, e Paulo começa a pregar o evangelho, agora sendo reconhecido pela igreja em Jerusalém, pelos discípulos. Então Paulo ele viaja para Tarso e começa ali a ministrar em Tarso,
E nós vamos ver a primeira conversão dos gentios. Foi Paulo? Não. Nessa história aqui, o que aconteceu? Pedro prega para a família de Cornélio, e a família de Cornélio é a primeira família gentia a ser alcançada pelo evangelho. Você me pergunta, Arthur, como é que é gentil? O que é esse negócio de gentílica? O gentil, ele é basicamente um estrangeiro. É alguém que não pertence ao povo de Israel. Alguém pagão. Eles chamavam então de gentios. Então ali, Pedro prega a família de Cornélio, e a família de Cornélio então é batizada, e ali então se começa um movimento dos gentios sendo alcançados pelo evangelho. Os gentios sendo alcançados e transformados por Cristo Jesus. Eles começam a acreditar no Salvador, no Messias. E logo depois, a gente vai ver um pouco da história ali em Atos 11, Barnabé ele se muda para Antioquia, permanece um tempo lá, mas depois ele recebe uma missão da igreja de Antioquia. E para cumprir essa missão, ele vai e busca Paulo. Ele vai até Tarso e busca Paulo. E aí então Paulo, junto com Barnabé, eles saem em uma missão. Porque chega um período de fome ali na região, em Antioquia e ali no Império Romano. Um período de fome, que foi predito. E aí então, Paulo e Barnabé, eles saem em uma viagem para levar mantimentos para várias igrejas que estavam passando fome. E então eles fazem essa viagem e depois eles retornam, mas depois dessa missão de ajudar as igrejas que estavam afastadas, Paulo e Barnabé, eles iniciam a primeira viagem missionária. E a ideia da viagem missionária aqui é de plantação de igreja. Eles foram em várias cidades pregar o evangelho, plantar igrejas, ajudar na edificação dessas igrejas, deixar uma liderança e depois partir para outro lugar. E se você for estudar um pouco de Atos, você vai ver Paulo viajando para vários lugares, indo para várias regiões. E sempre ali pregando o evangelho e sempre deixando uma liderança que conduzia aquela igreja. E logo depois dessa primeira viagem missionária, onde Paulo e Barnabé, eles fundam a igreja ali em Listra, fundam a igreja em Derbe, fundam a igreja em Icônia, fundam a igreja ali na região da Galácia. Depois eles retornam, né, e a gente vai ver ali o episódio de Pedro em Antioquia sendo repreendido por Paulo, dentro de Gálatas. E depois desse momento, depois de toda essa história, depois de tudo que aconteceu ali, Paulo ele escreve a carta em Antioquia. Ele permanece em Antioquia, uma cidade, e ali então ele começa a escrever uma carta, porque ele sabia das coisas que estavam acontecendo na Galácia. Ele falou assim, olha, eu preciso combater aquilo que está acontecendo. Está chegando muita notícia para mim. Está chegando muita informação para mim. Estão me dizendo que vocês estão se desviando do evangelho. Então, peraí, vamos colocar a casa em ordem. E Paulo não tinha como ir lá para poder colocar a casa em ordem. Então, o meio que Paulo usou, e o meio que era muito usado naquela época, eram epístolas, cartas. Então, Paulo ele escreve uma carta e envia ali para a região da Galácia. E essa carta de Gálatas é uma carta meio rotativa. Ela foi passando de igreja em igreja. De igreja em igreja. Para instruir todas as pessoas daquela região. E depois disso a gente vai ver o concílio de Jerusalém. E o que é esse concílio de Jerusalém? Esse concílio de Jerusalém foi um momento onde os discípulos, onde Paulo, eles se reúnem em um lugar e eles vão determinar agora coisas que são importantes para a fé. Porque eles viram ali que os gentios, as pessoas que eram pagãos, que não pertenciam ao povo de Israel, eles estavam se convertendo. E muitos dos judaizantes queriam impor coisas para esses gentios, como a circuncisão, que foi comentado. E Paulo ele defendia que o evangelho ele não estava em sua base ou em sua força de levar a mensagem de transformação. A base dele não era um cumprimento da lei, mas sim o entendimento da graça. E a graça não cobrava a pessoa de um cumprimento da lei. Não, a graça ela nos permite viver livres para adorar a Deus. Então não era preciso mais o cumprimento de leis cerimoniais, que era o lance de ir lá, da circuncisão, era o lance de pegar animais e levar para o sacrifício, para o templo, pagar diversas penitências e fazer tantas outras coisas. Então a graça nos permite agora ter acesso a Deus, que não é necessário mais um sacrifício de circuncisão, mas a circuncisão agora ela acontece em nosso coração. E a circuncisão que acontece em nosso coração é o arrependimento de pecados, é o crer em Cristo Jesus. Paulo fala isso em Romanos 2,29, da circuncisão de coração, que é essa decisão
por Cristo. Então ali eles se reúnem, eles começam a debater. Porque os judaizantes estavam forçando os gentios à circuncisão e ao cumprimento das leis cerimoniais. E ali então, eles começam a determinar que se o evangelho foi dado a nós de graça e transformou nossa vida e tem alcançado os gentios, nós não devemos impor nada aos gentios. A única coisa que nós devemos fazer é pregar o evangelho e que eles creiam nisso. Então, ali em concílio, Pedro conta da experiência dele em pregar para a família de Cornélio, que foram os primeiros gentios. Paulo conta da experiência dele de ali estar com os gentios e pregar aos gentios e ver o que Deus está fazendo no meio dos gentios. Tiago, que era um dos líderes da igreja, ele também afirma daquilo que ele tem visto através da vida de Paulo, através da vida de Pedro. E ali então se estabelece um concílio, dizendo assim, está determinado que os gentios não precisam se circuncidar. Os gentios só precisam crer em Cristo Jesus. Confessar os seus pecados. Mas eles precisam se abster de algumas coisas, de alguns hábitos. Hábitos estes que seguem os princípios de Cristo, a lei de Cristo. Gente, vamos lá. Todo mundo aqui é pecador, certo? Se eu colocasse para você os 10 mandamentos, você consegue cumprir todos eles? Você consegue cumprir um dele? Vamos lá, primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Com tudo que você é. Você consegue amar a Deus em todo momento da sua vida? Então a gente já caiu no primeiro. A gente já caiu no primeiro mandamento. Sabe? Então, se a gente for buscar nossa salvação pela lei, a gente já cai no primeiro mandamento. E o não cumprimento de uma lei requer uma punição, requer uma sentença. E nós, então, estamos transgredindo a lei do Criador do universo. A autoridade máxima. Então, se nós estamos transgredindo a lei de uma autoridade máxima, a nossa sentença é máxima. É máxima. Então, pela lei, nós não conseguimos nos salvar. Pela lei, a gente não tem condição de nos salvar. Sabe, então, Paulo estava querendo mostrar para aquelas pessoas que o cumprimento da lei só evidencia o quanto eu sou pecador. E é interessante que, olha, Jesus ele estica a lei. Porque, a gente já caiu no primeiro mandamento. O segundo mandamento, ou outros mandamentos, né, olha só um exemplo. A Bíblia vai dizer o seguinte, não adulterarás. Jesus fala o seguinte, vocês viram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu vos digo que aquele que olhar com intenção imprópria, esse já pecou no seu coração, já adulterou. Está vendo Jesus esticando a lei? Jesus ele estica a lei de uma forma que mostra que nós somos realmente miseráveis. Sabe, então era só uma sentença. Agora ele estica de forma prática, dizendo assim, olha, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque a gente peca constantemente. E temos outros exemplos na Bíblia, quando Jesus fala, vocês viram o que foi dito, mas eu vos digo. E aí Jesus vem e estica a lei, nos mostrando o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos. Então, esse concílio veio para mostrar isso, dizer o quanto nós somos pecadores, o quanto todos nós estamos na mesma régua. Tanto judeus circuncidados, como gentios não circuncidados. Todos eles precisam de Jesus. Todos eles precisam do Evangelho. E a carta de Gálatas vem para mostrar isso, para nos direcionar isso. Então, uma divisão rápida da estrutura da carta de Gálatas. A carta inteira, nós vamos ver a identificação. Paulo se identificando como apóstolo. Nós vamos ver uma saudação. Paulo falando sobre o Evangelho. A gente vai ver o corpo da carta, onde Paulo vai destrinchar a sua teoria do Evangelho, as problemáticas da carta, as soluções da carta, o modo de viver a qual nós devemos nos atentar. Outra coisa, nós vamos ver também a conclusão. Basicamente, essa é a estrutura da carta. Esse é o corpo da carta. E qual que é o propósito de Paulo aqui? O propósito de Paulo ao escrever a carta, foi instruir os cristãos da região da Galácia sobre a justificação exclusiva e absoluta em Jesus. Esse era o propósito de Paulo. Por quê? O que estava acontecendo aqui? Os Gálatas estavam se desviando do verdadeiro evangelho, seguindo falsos mestres, como vocês pontuaram aqui, seguindo os judaizantes, que estavam tentando fazer com que as pessoas ali acreditassem que o evangelho que Paulo estava pregando era um evangelho mentiroso, que era necessário um acréscimo ao evangelho. Paulo está falando de um evangelho aqui, está falando de uma mensagem, mas vocês precisam ir um pouco além.
vocês precisam fazer um pouco mais. Vocês precisam guardar a lei mosaica. Eles estavam tentando acrescentar coisas ao evangelho. E Paulo vai fazer duras advertências a respeito disso. Vai dizer assim, que isso é um outro evangelho. Isso é um outro tipo de evangelho. E qual é esse outro tipo de evangelho? Ele está dizendo o seguinte, você somente é salvo se você cumprir a lei. Eu sou salvo pela lei. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Paulo também vai confrontar o outro estilo de vida que é, já que eu sou salvo, eu vou fazer do que eu quiser da minha vida. Eu vou chutar o balde. Eu vou usar da graça como um pretexto para pecar. Esse é um outro tipo de evangelho que a gente vê, que é o evangelho da libertinagem. Pessoas têm tentado acrescentar algo ao evangelho. Sempre. É o evangelho mais alguma coisa. É o evangelho mais a lei. É o evangelho mais a liberdade. É o evangelho mais a teologia da prosperidade. É o evangelho mais a teologia da libertação, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Sempre tentando acrescentar algo. E era isso que os judaizantes estavam tentando fazer ali com aquele povo. Acrescentar algo ao evangelho. Gente, o evangelho é simples. Como vocês falaram, eu reduzo o evangelho a uma palavra. O evangelho tem um nome. Jesus. Tem muita gente que fica pensando teologicamente, nossa, eu preciso formular uma frase para definir o evangelho. Eu preciso criar uma estrutura de pensamento, sistematizar o meu pensamento para explicar o evangelho. Quando na verdade o evangelho já tem um nome. Jesus. Jesus Cristo. E Paulo começa a carta dele dizendo isso. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. E ele continua. Escreva essa carta com todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai, nosso Senhor, Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau. Gente, o evangelho é isso. Paulo ele começa dizendo o seguinte, antes de eu tratar qualquer coisa, de forma simples e direta, eu vou dizer para vocês o que é o evangelho. O evangelho é isso. É Jesus morrendo em nosso lugar. É Jesus tomando o lugar do criminoso. É Jesus tomando o lugar daquele que ofendeu a santidade de Deus. É Jesus tomando no nosso lugar para que nós venhamos a viver pela fé nele. Isso é o evangelho. É Jesus imputando justiça a nós. Isso é o evangelho. É Jesus nos libertando do pecado. Isso é o evangelho. Nos dando garantia de vitória sobre a morte. Isso é o evangelho. E aí você me pergunta, Arthur, mas essa ideia de justificado, como é que funciona? Uma vez eu estava assistindo um filme, agora se você perguntar para mim qual era o nome do filme, eu não sei. Não lembro. Mas enfim, a história era a seguinte. Havia um padre e um guerreiro. O guerreiro chega diante do padre e fala assim, eu sei que eu vou morrer, mas não sei para onde eu vou depois da minha morte. Aí o padre vira para ele e fala assim, eu posso te dar uma certeza de onde você vai. E aí ele fala assim, mas como? Como você tem essa certeza? E ele começa a pregar o evangelho pro guerreiro. E o guerreiro vira para ele e fala assim, mas padre, eu tenho muito pecado. Deus não vai me perdoar. E aí então o padre começa a falar para ele da justificação. Você é justificado. Ser justificado é você agora não tem mais a culpa. Alguém pagou a culpa por você. Alguém tomou a sua culpa. Alguém limpou a sua ficha. Ele, mas eu não consigo entender isso. Aí o padre pegou uma bacia com água e começou a perguntar para aquele guerreiro, qual que é o seu maior pecado? Aí o guerreiro falou assim, adultério. Aí ele colocou óleo. Me fala outro pecado. Mentira. Óleo. Vai falando dos pecados aí. Matei, fiz isso, fiz aquilo. E o padre foi colocando óleo. E quem já passou pela escola sabe que água e óleo não se misturam. E aí então o padre falou para ele assim, tenta tirar o óleo dessa água. Porque esse óleo significa os seus pecados. Aí o guerreiro tentando tirar lá e não conseguia. Não conseguia, porque estava misturado, estava ali um junto com o outro, não tinha como. Era muito difícil, o óleo escapava. A água
né, não tinha como segurar, não tinha como conter, ele tentando, e ele falou o seguinte: você não consegue perdoar os seus pecados. Você não consegue se purificar. Mas deixa eu fazer algo aqui. Jesus é como um fogo consumidor. Jesus é como um fogo purificador. E aí então o padre pegou o fogo e jogou na água. O fogo queimou todo o óleo. E a água ficou. E aí então ele olhou para aquele guerreiro e disse o seguinte: olha, nós somos como essa água. O pecado é esse óleo. E a gente não consegue tirar o pecado de nós. Mas Jesus é esse fogo que vem e purifica os nossos corações, transforma nossas vidas e nos faz puros novamente. Dá para entender? Isso é o Evangelho. E é isso que Paulo está querendo dizer para aquelas pessoas. Sabe, não se prendam a isso, vocês foram justificados. Mas vem então os judaizantes tentando ali incitar eles, mover eles a viver um outro evangelho. E aí Paulo fala assim: eu me admiro que de forma tão rápida, depressa, vocês tenham abandonado a graça para viver um outro evangelho, um caminho diferente. Um caminho que distorce aquilo que vocês já ouviram que é as boas novas. E os judaizantes estavam nesse propósito. Levar os gálatas a viver uma pressão, a viver um acréscimo do evangelho, a qual Jesus disse que não é para viver. E aí então os judaizantes estavam ali, querendo fazer com que aquele povo se submetesse a um jugo que Jesus já disse que o fardo dele, o jugo dele é leve. Eles estavam tentando empurrar o lance da circuncisão. E o que é a circuncisão, Arthur? É um sinal de aliança entre Deus e Abraão, e a partir de sua descendência. Como que acontece isso, Arthur? Vamos lá. Anatomia agora, né? Grey's Anatomy. O órgão reprodutor do homem, ele, então ali, como um sinal de etnia, um sinal de purificação, um sinal de representatividade de que aquele homem era de Israel, era preciso cortar uma pelinha que tinha na frente. Então, o órgão reprodutor do homem tem uma pelinha ali que ele tinha que ser cortada, a famosa fimose. Tá? Então ali era cortado e ali representava que aquele homem era circuncidado. Ok? Então isso representava as outras nações que ele era circuncidado, era um sinal de pureza étnica. Mas nós vemos que em Romanos 2:29, como eu já comentei, Paulo fala da circuncisão de coração. Então Paulo está querendo dizer assim: olha, vocês não precisam desse tipo de circuncisão. Vocês não precisam mais viver escravos da lei. Vocês foram circuncidados por Cristo. Uma circuncisão de coração, aonde Cristo chama vocês apenas a se arrepender dos seus pecados, a crer nele e viver por ele. Vocês não precisam viver sobre esse jugo que os judaizantes estão tentando colocar. Só que os judaizantes não param por aí. Eles falam assim: ó, a gente quer empurrar isso para essas pessoas, para que eles vivam isso. Então, qual que é o plano? Vamos tentar desmoralizar quem Paulo é. Vamos tentar fazer com que as pessoas percam o crédito ou deixem de acreditar em Paulo. Então, vamos trazer a história de Paulo. Vamos contar quem é Paulo. Vamos fazer, então, as pessoas começarem a odiar Paulo. Vamos tentar, então, fazer com que as pessoas venham a duvidar da autoridade de Paulo como apóstolo. Só que Paulo, então, vem trazendo 3 argumentos. O primeiro é que ele foi chamado como apóstolo mediante uma revelação. Então o texto vai dizer que, irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Não vem de algo que eu recebi de pessoas humanas. Não recebi fonte humana. Ninguém me ensinou. Ao contrário, eu recebi a revelação do próprio Jesus. Então Paulo defende a sua autoridade como apóstolo, mostrando a eles que os seus pensamentos, ou a sua teologia, ou a forma como ele propagava o evangelho, não veio de outras pessoas, não veio do próprio Cristo. E pessoal, se a gente for olhar um pouco para a história de Paulo, ou para o histórico dele, a gente vai ver uma pessoa que foi totalmente educada na fé judaica. Ele era conhecido na fé judaica. A Bíblia vai dizer que ele aprendeu as leis, os mandamentos aos pés de Gamaliel. Gamaliel, naquela época, era um dos maiores e mais ilustres rabinos daquela época.
Ele era um célebre, né, doutor da lei entre os judeus. E a Bíblia vai dizer também que Paulo era um fariseu excelente. Então Paulo não era aquele cara jogado na vida. Paulo ele tinha um foco. Paulo era um fariseu assíduo, que tentava ao máximo cumprir a lei. Era um baita de um religioso. Era um baita de um religioso. Sabe, então isso já traz uma autoridade a Paulo, porque ele entendia aquilo que ele estava falando. Ele tinha conhecimento daquilo que ele estava falando. E aí então, ele demonstra que, olha, além de tudo isso, de eu entender a lei, eu recebi do próprio Jesus essa revelação. Ele se revelou a mim. Ele transformou a minha vida. Então, uma das autoridades de Paulo é testificada por essa revelação do próprio Cristo a ele. A segunda, aprovada pela igreja em Jerusalém. Lembra que Paulo foi até os discípulos? E ali os discípulos estavam com medo, mas Barnabé foi lá como intermediador e fez com que ali eles reconhecessem a autoridade de Paulo como alguém que se converteu ao cristianismo. E aí então, Paulo vai dizer para aquelas pessoas, de fato, Tiago, Pedro e João, tido como colunas da igreja, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores e nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram com o trabalho com os judeus. Então ali, Paulo está dizendo assim que eles receberam. A igreja testificou. A igreja disse assim, nós testificamos a autoridade dele. Nós damos um selo em relação a essa pessoa. Por exemplo, hoje, se eu sou pastor, gente, não é porque, nossa, Arthur, você quis ser pastor e então se transformou em pastor. Não. Na verdade, o meu processo para me tornar pastor hoje começou lá na Assembleia. Lá atrás, no Pentecoste. Aleluia. Aleluia. Jéssica, se controla. Se controla, Jéssica. Mas o que testificou foi a própria igreja, lá da Assembleia, olhar para mim e falar assim, Arthur, nós vemos em você características de um vocacionado. Nós vemos em você características de alguém que almeja o ministério. Então nós testificamos, Arthur, essa vocação. Então a igreja veio junto. Mas agora o que a gente vê por aí em várias outras igrejas? Igrejas de um cara que chega e fala assim, eu quero ser pastor. Então eu vou abrir uma igreja. Sem reconhecimento nenhum. E sai abrindo igreja, machucando várias pessoas. Só que aqui Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho autoridade de apóstolo porque a igreja em Jerusalém já testificou que eu me converti e que sou vocacionado ao ministério. E uma última é que Paulo, ele é reconhecido em sua repreensão a Pedro. Puxa, Paulo repreendeu a Pedro. E o texto mesmo diz, mas quando Pedro veio a Antioquia, tive que opor-me a ele abertamente, pois ele fez algo muito errado. E ele realmente fez algo muito errado, porque Pedro, pessoal, ele teve uma revelação de que Jesus, ele iria alcançar os gentios. Ele iria transformar a vida dos gentios. O evangelho não ia parar por ali. Não ia parar apenas para o povo judeu. Iria se estender para outras pessoas. Pedro foi o primeiro a pregar para os gentios. Pedro ele teve um encontro ali com os gentios. Estava junto com os gentios, vivendo com eles, comendo com eles. Mas chegou um momento que Tiago e os judaizantes e outras pessoas, judeus, convertidos ao cristianismo, começaram a chegar. E aí nisso ele mudou totalmente o comportamento dele. Ele mudou, peraí. E Paulo olha para ele e fala assim, peraí, você entendeu a verdade do evangelho. E por que agora você está vivendo de uma forma diferente? Está se portando de um jeito diferente? Não, nós somos líderes. Pedro, não é assim que você tem que viver, não é assim que você tem que se portar. Se você entendeu que o evangelho alcança todos, permaneça da mesma forma, mesmo diante das outras pessoas. E Paulo ali confronta Pedro e as pessoas reconhecem a autoridade. Por quê? Paulo ele vem mostrando o fundamento da justificação. Paulo vem dizendo assim, olha, Pedro, você está errado porque eles não são salvos por aquilo que eles podem fazer. Não, eles são salvos pela graça. Não é por obra, é por justificação pela fé. É o viver pela fé. Foi isso que Jesus nos ensinou, Paulo. Pedro, e por que você está agindo de forma diferente? E aí então Pedro tem que cair em si
e reconhecer do seu erro. Tanto que Pedro foi um dos primeiros no Concílio de Jerusalém, como eu comentei para vocês, que é um episódio depois da carta, ele vem dizer, olha, eu testifico, eu reconheço o meu erro. Eles estão sendo transformados sim, estão sendo alcançados sim. E ali então, naquele concílio, foi decidido que Paulo iria pregar para os gentios e Pedro para os judeus. E cada um foi para um canto. Só que, gente, lembra daquela coisa que eu falei do acréscimo ao evangelho? A carta de Gálatas, nesse primeiro capítulo 1 e capítulo 2, vem mostrar o quanto Paulo é corajoso na pregação do evangelho. O quanto Paulo não teve medo de ir contra aquelas pessoas que estavam querendo acrescentar o evangelho. O nosso desafio hoje é olhar para essa carta e ser como Paulo. Porque a gente tem visto hoje muita distorção do evangelho. Muita distorção. Distorção até que deixa a gente bravo, né? Quem está acompanhando o Thiago Matos está vendo que ele está afiado. O Thiago está afiado. Sabe, mas a gente tem visto isso acontecer. Várias perversões contemporâneas. E quais são essas perversões contemporâneas? Universalismo. O que é essa ideia de universalismo? Todo mundo vai ser salvo. Ah, então se todo mundo vai ser salvo, eu vou viver do jeito que eu quiser. E aí chuta o balde. E vive da forma como quer. O universalismo é uma heresia que tem entrado nas igrejas e tem causado destruição na vida de muitas pessoas. A Bíblia é bem clara. A cruz, ela tanto salva como ela condena. São dois caminhos. Sabe, então não existe essa terceira via. A gente espera tanto uma terceira via na política, né? Mas em relação ao cristianismo não existe essa terceira via. Sabe, ou nós estamos em Cristo ou estamos fora de Cristo. Essa é a realidade de todas as pessoas. Outra coisa que tem entrado muito é essa coisa do ritualismo evangélico. Ah, não. Semana profética. Vamos para a semana profética. 7 semanas do Isaac. Você tem que sacrificar o seu Isaac. E aí tinha gente que ia lá, dava o celular, dava o carro, dava isso, dava aquilo. Gente, uma vez, eu estava numa igreja, a gente tinha acabado de ganhar um celular. E aí o pastor começou a falar do Isaac. Não, dê o seu Isaac, isso, aquilo. E aí eu peguei meu celular, eu olhei meu celular, eu falei assim, eu vou entregar o meu Isaac. Eu vou entregar. E aí na hora que eu peguei o celular, eu falei assim, vou entregar o meu Isaac. Estava levantando a cadeira, eu olhei pro lado, do outro lado assim, ó. Tava lá meu pai. Ele olhou pra mim, bem sério, e disse assim, ó. Aí depois eu fui perguntar, pai, por que o senhor não deixou eu entregar o Isaac? Eu falei assim, aí ele virou pra mim, porque eu ainda tô pagando o teu Isaac. Eu tô pagando ainda o teu Isaac. Então segura tua onda aí, né? Sabe? Mas a gente vê muitas coisas assim na igreja, outras formas de ritual, forçar pessoas a dogmas humanos. Por exemplo, você não pode cortar o cabelo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não pode, ou pode, você vai ficar de disciplina, ou não. Sabe, são coisas que vão acrescentando peso ao evangelho que Jesus já nos libertou. Do evangelho que Jesus disse que é leve. Outra coisa, teologia da libertação. O que é isso, Arthur? O que é esse negócio de teologia da libertação? Teologia da libertação é um movimento inclusivista. É um movimento político. É um movimento onde olha para as minorias e assim, ó, abre a porta e diz assim, vem do jeito que está e fica do jeito que está. Mas o evangelho nos convida a uma transformação completa. Jesus convida as pessoas para vir realmente do jeito que está. Mas ele ama demais para deixar do jeito que está. Ele transforma a nossa vida por completo. Mas nós vemos muitas igrejas assim. Igrejas liberais. Outra coisa, essa aqui, teologia da prosperidade. Eita lasca, agora vai arrancar dinheiro da gente. Sabe? Mas é uma teologia, um relacionamento de barganha. Onde eu dou para Deus me dar. Se eu dou coisa boa, Deus vai me dar coisa melhor. Se eu dou um carro, Deus tem que me dar uma casa. Uma vez na Assembleia, olha, eu contando a história da Assembleia. Você quer contar? Conta então, Jéssica. Uma vez eu estava numa igreja, aí, desempregado, a irmã falou assim, olha, você tem que dar R$ 1.000 para você arrumar um emprego. Gente, mas a pessoa estava desempregada e tinha gente que tinha dinheiro arrancando o cartão de crédito para dar. Tipo assim, como se fosse aquilo fosse render um dinheiro, um serviço. Tipo,
Financiamento. Muito boa. Se pecou, vem juros, né? Se pecar, os juros lasca. Uma vez eu estava no culto da Assembleia, e aí foi um pastor lá, vendeu cartão Xtá. Aonde você passar o cartão e dizer Xtá, Deus vai te dar. Olha só. Eita, que benção. Que marketing, né? Pessoal inteligente, né? E aí, então, ele começou com um valor de 10 mil reais. E um monte de gente comprando cartão Xtá. Um monte. Aí daqui a pouco ele foi caindo, né? R$ 1.000. Isso, aquilo. Aí meu amigo comprou por 5 mil reais. 5 mil. Cartão Xtá. Aí daqui a pouco ele estava vendendo o cartão a 100 reais. Aí eu virei pro meu amigo e falei assim, pô, por que você não esperou liquidação, né, velho? Sabe, por que você não esperou? Ia sair mais barato. Mas, olha só, o que a gente tem visto nas igrejas por aí. Pessoas que não têm realmente dinheiro e estão dando em fé, achando que Deus vai dar, porque muitas pessoas estão distorcendo o evangelho. Distorcendo completamente o evangelho, sabe? Você vai. É o Deus Xuxa, sabe? Que o cara lá de cima vai te dar, né? Foi boa essa, Laura, você é muito fera. Mas, gente, a gente vê isso, sabe? Pessoas dando aquilo que não tem. E uma fé no lugar errado te leva a uma adoração errada. Fé no lugar errado te leva a uma adoração errada. Eles precisam tomar muito cuidado com isso. Então nós somos chamados por Paulo para lidar com isso, para enfrentarmos isso, para pregarmos o evangelho da forma correta. Uma outra coisa que nós temos enfrentado muito é a relativização da verdade. Isso a gente enfrenta em contexto da faculdade, a gente enfrenta no nosso trabalho, a gente enfrenta em toda a esquina. Muita gente falando que a verdade é relativa. Que a verdade, ela é verdade naquilo que me convém, ou naquilo que eu acho. É muito difícil o mundo que a gente está vivendo hoje. Evangelhos distorcidos. Evangelhos como se fosse Netflix. Eu vou escolher, então, a forma do evangelho que eu quero viver. Então eu vou criar a minha verdade. Eu vou criar o meu tipo de Deus. Eu não sei se vocês viram recentemente, né, aquela participante do Big Brother. Esqueci o nome. Enfim. Ela, em uma entrevista de um podcast, disse que Deus... Ela tirou o Deus e colocou o eus. Porque Deus é uma junção de eus. Sabe? Deus é uma junção de eus. Deus é uma junção de pessoas. E tem muita gente que vai olhar isso e falar assim, uau, é isso. Deus é uma junção de eus. Então eu posso ser o meu próprio Deus. Eu vou viver conforme me convém. Sabe? E tem muita gente acreditando nessa verdade. E aí então nós temos uma teologia do eu. Aonde o homem é o centro de todas as coisas. Aonde o homem é o centro, é a medida de todas as coisas. Aonde nós somos os ditadores da verdade. Aonde aquilo que nós dizemos é regra, é lei. Mas pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado com esses evangelhos por aí. Porque a matemática do evangelho é simples. Evangelho, mais algo que as pessoas tentam acrescentar, o valor disso é nada. Vai gerar um vazio. A gente vai acabar se perdendo naquilo que é essencial e maravilhoso da parte de Deus. Mas agora o evangelho, mais nada. O evangelho, por ele mesmo, é tudo. O evangelho, por ele mesmo, é tudo. E é nessa verdade que a gente precisa entender. Sabe que a presença de Cristo em nós nos permite, pela graça, viver uma vida inabalável. E foi por isso que Paulo, em Gálatas 2:20, vai dizer, pois quando procurei viver por meio da lei, por um acréscimo ao evangelho, ela me condenou. Sempre que eu quero viver um acréscimo ao evangelho, esse evangelho falso me condena. Porque não é o evangelho genuíno. E aí então ele vai dizer, portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé,
no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pessoal, o amor de Jesus, a graça de Jesus, é como o ar. É como o ar. Você consegue gerar o ar? Você consegue gerar o ar? Não. Você consegue viver sem o ar? Não. A graça de Jesus é semelhante ao ar. A gente não pode gerar, porque vem dele. Além de não conseguir gerar, a gente não consegue viver sem ela. A graça é como o ar. Você não pode gerar. Você até às vezes não pode nem ver, nem perceber. Mas ela está. Está ali cuidando de você. A graça não é possível conquistar. A salvação não é possível conquistar. Mas ela é um presente, uma dádiva que Deus nos dá. E aí então a gente consegue viver e caminhar. Pessoal, sem oxigênio, o nosso organismo não funciona. Jesus é o oxigênio que a nossa vida espiritual, nossa alma precisa. Eu gostei muito uma vez que o Tiago, ele pegou o pentagrama da palavra de Deus em grego. E é Yahweh. Yahweh. E ele trouxe a ideia de que o Yahweh é como se a gente estivesse respirando. E em todo momento, na nossa respiração, a gente está dizendo Yahweh. 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 Então, à medida que a gente respira, a gente está dizendo assim, ó, Deus. 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 Feche seus olhos. Rapidinho, um exercício. Respira fundo. E solta o ar. À medida que você está fazendo isso, você está declarando quem é a fonte da sua vida. Deus. 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 Por isso que quando a gente sente isso e entende isso, a gente vê que o Evangelho não precisa de mais nada. A gente não precisa de mais nada. Pode abrir os olhos. Então eu quero que você olhe para essa carta de Gálatas, para esse tempo que a gente vai ter aqui, e em tudo você entenda que você não precisa de nada além do Evangelho. Porque o Evangelho, ele traz um pacote de abundância, de tudo aquilo que você precisa para viver. Ele te salva, mas ele traz satisfação para a sua vida. Ele traz segurança para a sua vida. Ele traz paz, ele traz justiça, ele traz amor. E o que Jesus oferece é um banquete. E que em muitos momentos a gente despreza esse banquete. Mas que nesse período de julho, a gente possa olhar para esse banquete e se saciar de quem Cristo é. E a partir disso, a nossa vida vai ser completamente transformada. Porque nós vamos entender que nele nós somos preenchidos de tudo aquilo que nós precisamos para viver. Porque no momento de dificuldade, no momento de solidão, no momento onde você achar que a tentação é maior, você vai olhar para ele e vai ver que ele é tudo que você precisa. Então, meu desafio para você é que toda manhã, na hora que você respirar, você venha lembrar quem está sendo a razão do seu viver. Deus. 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 Porque aquilo que ganha a sua atenção no começo do dia vai ganhar o seu coração. E isso norteia a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Enquanto você respira, lembra que Deus é sua razão de existir. Eu quero que você ore a Ele.
Às vezes confessando os seus pecados. Às vezes até dizendo, Deus, me perdoa, porque eu tenho tentado acrescentar algo ao Evangelho para viver da minha maneira, para viver da forma como eu quero viver. Mas Deus, me ensina a viver a verdade do teu Evangelho, que por si só é tudo que eu preciso. Entender que Jesus morreu por mim, se sacrificou por mim, deu a sua vida por mim, sofreu por mim, não considerou a humilhação por mim, não considerou a dor que ia sofrer naquela cruz e toda a humilhação por mim. Que isso me traga, que isso seja algo que esteja em minha memória todos os dias, porque a Bíblia diz que eu preciso trazer na memória aquilo que me dá esperança. Então, à medida que eu respiro, eu venho a lembrar do sacrifício de Jesus, do amor demonstrado na cruz, e que esse amor já declarou e fez uma promessa que caminharia comigo, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo que eu passe por muitas dificuldades, mesmo que eu passe por um momento de solidão, mesmo que a depressão seja algo que tenha tomado meu coração, mesmo que os pensamentos suicidas em muitos momentos sejam, Deus, a solução para aquele momento, Deus, que o sentimento de vazio, o sentimento de solidão, ele venha a ser quebrado em nome de Jesus, para que eu venha entender que eu encontro a satisfação real no Senhor, que no Senhor eu estou pleno da tua presença, que no Senhor eu encontro alegria para viver, que no Senhor eu encontro razão para a solução de qualquer problema, porque o Senhor é o Deus impossível. Porque o Senhor é o Deus que transforma todo tipo de coração. O Senhor é capaz de dobrar coração de reis. O Senhor é capaz de dobrar coração de pessoas que não creem em Ti. O Senhor é capaz de alcançar a nossa família e transformar a nossa família. O Senhor é capaz de alcançar o meu pai que está distante dos seus caminhos. O Senhor é capaz de alcançar a minha mãe que está distante dos meus caminhos. O Senhor é capaz de alcançar o meu irmão, a minha irmã que está distante dos teus caminhos. O Senhor tem todo o poder, porque o Evangelho é o poder de todo aquele que nele crê. O Evangelho é quem nos transforma, é quem nos muda. E que a partir disso, de entender o Evangelho, nós consigamos transformar o mundo, transformar a realidade de pessoas que estão à nossa volta. Porque o Evangelho é tudo que nós precisamos. O Evangelho é tudo. Jesus é tudo. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Desde já te agradecemos.